O objeto da nossa análise de hoje é um excerto fundamental do canto sétimo de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Iremos debruçar-nos sobre as estâncias 78 a 87. Trata-se de um momento crucial na diegese épica. Um momento em que a voz narrativa se desloca do herói coletivo para se focar na singularidade do sujeito poético. Para contextualizar, a ação situa-se, como disse, no canto sétimo. A frota de Vasco da Gama alcançou finalmente Calcute. E é neste ponto que a narrativa da viagem, que até então era contínua, é de forma súbita interrompida. O poeta emerge, em primeira pessoa, para nos apresentar uma reflexão sobre a sua condição e o seu ofício. Esta intervenção inicia-se com uma auto-interpelação bastante abrupta. Mas ó cego! O poeta classifica a sua própria empresa poética como um ato insano e temerário. E a razão para esta autocrítica tão severa reside na ausência do auxílio das ninfas do Tejo e do Mondego, as mesmas musas que, recorde-se, no canto primeiro, o poeta tinha invocado como fonte de inspiração divina para o seu caminho tão árduo, longo e vário. A figura de retórica central que encontramos aqui é a apóstrofe, ou seja, a interpelação direta a uma entidade que está ausente. Ao dirigir-se às ninfas, o poeta está, por um lado, a cumprir a convenção clássica da invocação, mas, ao mesmo tempo, está a exteriorizar a sua vulnerabilidade e a sua necessidade premente de amparo divino para a enorme tarefa a que se propôs. A dificuldade da criação poética é expressa através de uma poderosa metáfora náutica. O poeta descreve-se navegar por alto mar, com vento tão contrário, e a sua própria obra é um fraco batel que corre o risco de naufragar. A escrita é, portanto, equiparada à própria e perigosa viagem marítima que constitui o plano narrativo principal da epopeia. Este testístico, estes dois versos, sintetizam a vida do poeta. A alusão a Canace, uma figura da mitologia clássica que se suicida com a espada do próprio pai, serve para intensificar o dramatismo da condição do sujeito poético. Camões define-se assim pela dualidade da sua existência: a de soldado, que empunha a espada, e a de escritor, que empunha a pena. E esta dualidade materializa-se na antítese entre os perigos mavórcios, uma referência erudita a Marte, o deus romano da guerra, e os trabalhos da escrita. A vida do poeta é apresentada como um campo de batalha permanente, dividido entre o perigo físico e o esforço intelectual, sem que haja descanso em nenhuma destas frentes. O que se inicia de seguida é um lamento, um verdadeiro catálogo de infortúnios pessoais. A estrutura deste lamento é marcada por um recurso estilístico muito específico, a repetição anafórica do advérbio agora, que vai introduzindo cada nova descrição do seu sofrimento. O primeiro infortúnio é de ordem material e social. O poeta descreve a sua condição de pobreza extrema, que ele classifica como aborrecida, e a humilhação de ter de viver da caridade em terras estrangeiras, sentindo-se degradado em hospícios alheios. O segundo infortúnio é de natureza psicológico. E aqui trata-se da experiência cíclica de uma esperança que é sistematicamente frustrada. De cada vez que uma expectativa positiva se forma, o poeta vê-se, de novo, mais que nunca derribado, o que acentua um estado de desespero cada vez mais profundo. O terceiro infortúnio é o perigo de morte, que é constante. O poeta utiliza a hipérbole da vida que de um fio pendia tão delgado para expressar a sua precariedade existencial. A sua sobrevivência é, aliás, apresentada como algo de milagroso, através de uma alusão bíblica à história do rei Ezequias, a quem Deus concedeu mais 15 anos de vida. Ora, o recurso estilístico que estrutura este catálogo de desgraças é, como já referi, a anáfora, a repetição de uma palavra no início de versos sucessivos. A reiteração do advérbio agora cria um ritmo opressivo, uma espécie de litania que sublinha a persistência e a acumulação do sofrimento, tornando-o presente e imediato para quem lê. A partir daqui, o tom do lamento muda de direção. A queixa deixa de se dirigir de forma abstrata à fortuna ou ao destino e passa a visar um alvo bem específico, a ingratidão dos seus próprios compatriotas, aqueles que eu cantando andava, ou seja, os nobres e os poderosos que ele celebra na sua epopeia. A injustiça é exposta através de um contraste muito claro entre a expectativa e a realidade. Em troca do seu labor poético, Camões esperava descansos e honra, simbolizada pelas capelas de Louro. O que recebeu, no entanto, foram trabalhos nunca usados, isto é, novas e inéditas formas de sofrimento, infligidas precisamente por aqueles que deveria glorificar.
A interpelação às ninfas regressa, mas agora carregada de uma ironia mordaz. A pergunta retórica, vede ninfas, que engenhos dos senhores o Tejo cria, constitui uma crítica social direta e bastante contundente à nobreza portuguesa, que se revela incapaz de reconhecer e recompensar o mérito artístico que a imortaliza. Este segmento funciona, portanto, como uma sátira. É uma crítica ao sistema de mecenato e à ordem social vigente, que não valoriza o poeta. Camões denuncia a ingratidão como um vício moral que, no fundo, compromete a própria glória que a nação tanto persegue. Perante a ingratidão humana, o poeta volta-se, em exclusivo, para as musas. A súplica final pelo favor divino vem acompanhada de um juramento solene que define a sua ética poética. A sua arte não será mais desperdiçada com os indignos. O juramento do poeta estrutura-se, pois, em 3 princípios fundamentais. Primeiro, a dependência exclusiva do favor divino das ninfas. Segundo, a recusa em celebrar quem não possui mérito verdadeiro. E terceiro, o compromisso de não usar a lisonja para obter favores. Trata-se da afirmação de uma integridade artística e moral inabalável. Então, qual é a função desta longa digressão pessoal? Bem, o sofrimento não é um mero desabaço. É o elemento que legitima a voz do poeta, que lhe confere a autoridade moral para julgar os seus contemporâneos e que transforma a sua biografia dolorosa na matéria-prima que lhe permite, paradoxalmente, cantar a glória alheia. Em suma, o lamento de Camões no canto 7º não representa um desvio da narrativa épica. Pelo contrário, constitui a sua fundação ética e autoral. Demonstra que a autoridade para narrar os feitos gloriosos da nação não emana de um privilégio, mas sim da experiência profunda do sofrimento. Só a voz que conheceu a dor pode, de forma autêntica e legítima, cantar a glória.